Olá, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muitas histórias e histórias como essa que ouviremos hoje com uma veterana muito especial do Corpo de Bombeiros. Mas antes de começar esse bate-papo, quero lembrar você, inscreva-se no nosso canal 193 BombaCast, acione o sininho, dê o like, acompanhe nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. Aqui com a gente hoje, com um pouco de saudade, porque eu a revi recentemente numa cerimônia lá do primeiro GB, nós vamos falar sobre isso, a nossa querida veterana Isabel Zanzini. Olá! Olá, Isabel! Prazer estar aqui. Prazer é nosso. Você aposentou sargento? O que você aposentou? Sargento. Você é terceiro sargento. Terceiro sargento. Parabéns. A Isabel, né, que, como eu disse, veterana nossa, tem uma história bastante ligada ao que foi o quarto GB e depois primeiro GB. Isso. E ela vai falar sobre isso aí, operacional, né? Você operacional. A vida inteira. A vida inteira. Eu fiquei afastada uns 3 meses por conta de falecimento da minha mãe, mas eu não me adaptei à administração e aí voltei para o operacional. E quando eu tive bebê, né? Que daí não dava para trabalhar. Não, claro. Buchudona. Mas eu fiquei na telegrafia até o 7º mês. Só fiquei um pouquinho só afastada. Me lembro disso. Isabel, olha, você tem muita história para contar, mas a gente começa com a primeira. Que a primeira, todo mundo não escapa dessa pergunta que começa o nosso bate-papo. O que levou você, a Isabelzinha, a querer ser policial militar e bombeira? Na realidade, policial militar, eu fui convidada por uma amiga que estava prestando concurso. Eu não sabia, não tinha nem ideia do que era. Eu sou oriundo do Terra Roxa, Paraná, né? Nasci lá no meio da roça. Ah, você é paranaense? Sou paranaense. Fui criada no meio da roça mesmo, e quando eu cheguei em São Paulo, eu morava numa vilinha bem confortável, assim, bem... Você é da Moca, né? Não, sou do Jabaquara. Você é do Jabaquara. Jabaquara. E aí essa colega, que era filha de um sargento, ela estava prestando concurso e me convidou para prestar. Eu falei, mas o que faz essa tal polícia feminina? Não sabia mesmo, não tinha nem noção. Não sabia qual era a diferença de polícia militar e polícia civil, para ter uma ideia. Nunca tinha sonhado com isso. Aí fui, e aí fui prestando concurso, passei, e essa minha colega não passou, por incrível que pareça. Ela ficou e eu fui seguindo carreira. Aí fui trabalhar no trânsito. Aí no trânsito... Você foi do apito da bissaca. Apito bissaca era uma caneta, um apito, entre ingresso na polícia militar. A gente costumava brincar com isso, né? E ali eu fui motociclista, daí eu fui ser guincheira, fiz a habilitação para ser operadora de guincho. Só que toda vez que um caminhão do bombeiro passava na minha frente, os olhos brilhavam. E eu era motorista do comandante. E o meu comandante, ele percebeu, ele falou assim: nossa, eu vejo que você adora o bombeiro, você não tem vontade de ser bombeira? Aí eu falei assim, é o que eu mais queria, só que já foi a turma, né? Porque a turma de 91, 92 já tinha... Que eram as pioneiras. Mas você é contemporâneo delas. Né? Sim. Claro. Aí, eu sou 87, né? Um pouquinho até antes de 91. E aí, esse meu comandante, ele tinha um conhecido, que era um coronel, que comandava o 4º GI na época. E aí ele foi e me apresentou. Quem que era? Coronel Mentoni. O Mentoni, claro. Nossa. Querido Mentoni, já não ele, tá lá na guarnição Celestial. Celestial. Já. E aí ele pegou, me apresentou pro coronel e falou, né, das minhas qualidades. Aí ele falou, olha, eu tenho certeza que você não vai se arrepender de adquirir essa moça aqui, porque ela realmente gosta, ela trabalha, ela não tem preguiça. E aí foi, eles fizeram o pedidinho, aí eu fui Adida primeiro, bombeiro. Aí eu fiz o Bozoref lá, que é aquele... Chamava Ebozoref. Ebozoref, aí fiz sozinha, né? Porque tava sozinha lá. E aí fiquei Adida um tempo. Com o passar de um ano e pouco, 2 anos, pediram de volta a minha adição, né? Queriam cessar a minha adição. Volta pro trânsito. Aí eu falei, não, se for pra voltar pro trânsito, eu peço baixa, porque agora eu já tô adaptada no bombeiro, né? Não quero mais, agora que eu não quero mais que apitar, né? Aí eu já era motorista, né? De AB, tanque, resgate. Aí eu peguei e falei, não, se for pra voltar, eu vou pedir baixa. Aí um coronel Adilson Alves, que era na época capitão. Abraço, coronel Adilson. Ele tinha sido meu professor na escola de soldado. Lá em São Pedro. Tá longe. E aí ele pegou e falou assim, não, vou te dar uma força. Aí ele pegou e me deu uma força e eu consegui a transferência definitiva pro bombeiro. Isso então, aí nós estamos falando, foi 6 anos depois, nós estamos falando de 93? 94, né? Exatamente. Foi em 94. 94. E aí foi uma história de
24 anos no bombeiro? Na verdade, um pouco menos, né? Porque eu tinha um tempinho fora, tinha 2 aninhos fora, mas 22 anos aí eu exerci com... Você sabe que você é de uma geração, juntamente com as pioneiras, né? Que foram quebrando paradigmas, né? Sim. Começando pela polícia, né? Porque você já foi do trânsito, né? Isso. Que na época, para as policiais femininas, era muito restrita a atuação operacional, né? Totalmente Totalmente, né? Você entrou num momento em que era muito diferente, mas a partir dali começaram algumas mudanças. Foi né? a mudança que começou exatamente quando eu entrei, né? Nós trabalhávamos, como você disse, uma bissaca e um apito, um capizinho branco e nada mais. Nem arma, né? No coldre, a gente carregava ou escova de cabelo ou batom. E pior que é verdade. E é verdade isso aí. Pior que é verdade. E assim, a gente trabalhava, mesmo no trânsito, a gente fazia uma parte social muito grande, porque era onde a policial militar, a feminina, era vista. Era como a parte social, apenas como isso. A própria música, já comentei até com outra policial feminina que veio aqui, dizia, né? Conduzir e amparar as mulheres e crianças. É como só isso a mulher pudesse fazer na polícia. Exatamente. Somos guias da guarda, né? Isso. E aí, então aí a gente ficou passando por essa transição. Trabalhava no trânsito com o coldre, mas sem arma. Nossa arma era caneta e o talãozinho de multa, né? Que isso daí não tinha jeito. Depois, com o tempo, aí nós fomos adquirindo o 38, 5 tiros, pequenininho. Depois... O bulldoguinho. O bulldoguinho. E aí, com o tempo, a gente foi adquirindo mais, conseguimos, né, conquistando mais coisas. Porque tudo é uma conquista, né? Do mesmo jeito que a gente perde muito hoje na polícia, a gente ganhava muito também, né? É verdade. Vai ganhando algumas e perdendo outras. E assim até hoje. Muito bacana, mas a sua vinda para o bombeiro já é uma mudança, porque fazia muito pouco tempo, né? Nem 2 anos, né? Exatamente. Que as mulheres passaram a vir bombeiro para ser operacionais e não para ser trabalhar em atividades internas, vamos dizer assim, né? Mas sim operacional. E você já vem nessa condição, né? Eu já vim na condição de ser operacional mesmo, porque era o que eu gostava, né? Eu sempre fui aquela pessoa assim que eu gosto de colocar a mão na terra, sabe? Acho que foi a minha criação, né? Veio do Paraná, né? Vim do Paraná, lá no meio da roça, e corria atrás das galinhas, então, assim, era o que eu gostava de fazer. Então, era a minha finalidade no bombeiro, era ser operacional. O nosso quarto GB, que é para onde você foi, né? Quarto GB da época, né? Época, porque o quarto GB hoje é o Butantã. Mas o quarto GB da época é a Vila Mariana, né? Que hoje pertence ao primeiro. Mas a humanidade tem muita história. Muitas. Né? Muitas histórias. Eu lembro de algumas que eu participei, nem todas, né? A maioria eu não, mas a gente lembra da história. E você pegou esse período aí. O que era na sua época, quando você chegou, que mais demandava operacionalmente? Que você atuava mais? Era resgate, era incêndio? O que era? Eu trabalhava bastante logo quando eu cheguei, eu fui destacada para o comando de área para ser, no caso, o quarto homem, né? Quarto homem do área. Eu era quarto homem do área para treinar, para aprender mesmo. E realmente eu aprendi muito com o Kyoharu, que era um soldado que tinha lá, que era sensacional. Pensa numa pessoa boa de trabalho. Era aquele menino, ele era sensacional. Mora lá em Campinas agora, casadinho, tranquilo lá. E ele me ensinou muito. Então a gente trabalhava muito em soterramento, sabe? Incêndio. Você chegou a participar daquele grande soterramento que teve na área do Jabaquara, que foi por essa época que você chegou, acho. Sim, não foi? Teve um grande ali na Avenida Alba, né? Avenida Alba. Que é de ligação ali de Diadema com Sapopemba. Sapopemba, isso que eu queria Esse daí. Isso aí mesmo. Esse soterramento, sim. Inclusive, eu passei lá há pouco tempo, tá tudo novamente. Outro lugar, né? Não, outro lugar ocupado, não. Né? Voltou a ocupação geral lá. Que eu achei que nunca mais ia ser ocupado da forma como foi e tá totalmente igual que era antes, eu acho. Infelizmente. Né? Ou até pior hoje, né? E peguei então muito soterramento. O área trabalhava muito mais. Eu acho que muito mais até do que ele trabalha hoje. A gente ia para muitas ocorrências. A área era muito grande, porque a gente trabalhava no quarto, mas a gente pegava até Santo Amaro ali, né? Então, aquele pedaço de Jabaquara, Santo Amaro, é uma área muito grande. Então, trabalhava muito, muito mesmo. Você é da época que explodiu
o prédio em frente ao quartel do bombeiro? Sou da época quando teve a explosão, que a porta foi pra lá no quartel. Foi para dentro do quartel, era do outro lado do Domingos de Moraes. Do outro lado do Domingos de Moraes. Isso é uma ocorrência que eu acho que o quarto GB da época marcou bastante também, sim, né? Eu me lembro disso. Com certeza. Não, e o quarto GB também tinha... Que interessante, eu passei lá hoje, inclusive, né? As comunidades, né? As favelas de São Paulo tinham uma concentração nas bordas do que era a área do quarto GB. Que hoje são esses sim, lugares que mudaram muito, né? Foram urbanizados, eu tô falando ali, você vai lembrar, próximo ali do Campo Belo, aquela extensão que tinha. Águas Espraiadas. Águas Espraiadas, ali realmente... O último incêndio grande que eu peguei, pois é, eu peguei foi lá na Água Espraiada, que eu nativa, né? Uhum. Que até teve foi um incêndio que a gente ficou a noite toda, começou às 8 horas da noite, 9 horas da manhã nós fomos embora, trocou a guarnição e tava ainda fazendo rescaldo. Que foi um incêndio, assim, preocupante, até porque teve agressões com o pessoal do bombeiro. Foi meio violento o negócio. Ali era complicado porque tinha o negócio do tráfico lá. Isso. Várias vezes a Polícia Militar plotou que lá tinha laboratórios, né? Isso. Então sempre que tinha incêndio lá, isso perdurou por muitos anos, né? É que hoje lá, eu tô te falando que eu passei lá hoje, foi tudo removido, né? E pelo contrário, ali virou um lugar... É porque ali agora fizeram aqueles prédios de moradia popular e do lado estão saindo prédios de alto padrão. De alto padrão. O metrô que está chegando lá. Mas do também. lado esquerdo um pouquinho ainda tem um pouquinho. Um pedacinho ali, uma curvinha aqui. No tempo que ali a Avenida Águas Praias ainda era o Rio, né? Era o Rio, exatamente. Não era urbanizado, nada. Exatamente. Eu passei com a minha esposa lá hoje, ela falou, nossa, esse lugar eu não conhecia. Eu falei, você nem imagina o que era isso aqui. Em vista do que é hoje, não dá para imaginar. Não dá mesmo. Isabel, a gente falou de algumas ocorrências por cima aqui assim, mas conta para mim uma ocorrência que você, claro, são muitas, você ficou 20 e tantos anos no operacional, mas sempre tem uma ou outra que a gente lembra mais, ou lembra de vez em quando. Qual uma seria? Ocorrência que eu lembro muito, assim, foi uma... Eu era nova ainda de bombeiro, eu tava no comando de área, e a gente fomos para uma empresa em ferragem de caminhão. Um frente chata, o Mercedes frente chata, sabe? Aquele que não tem cabine na frente. E era uma família de Pirassununga. Eu nunca esqueci essa ocorrência, porque ela não só me marcou por eu estar lá participando e vendo toda a dificuldade, aprendendo tudo, mas pela história, sabe? O caminhão era de Pirassununga e ele estava carregado de cerâmica e bateu na traseira de um ônibus. E a cerâmica foi toda para frente e pressionou as pessoas da ferragem. Aí tinha o motorista, a esposa dele e a sogra. Dentro do caminhão. A sogra estava segurando um bebezinho deles que tinha, sei lá, acho que meses. Parecia um anjinho mesmo a criança, um loirinho dos cabelos encaixeados, uma coisa impressionante, assim. Acho que foi por isso que me marcou tanto. E a sogra morreu na hora, porque a madeira quebrou e transfixou, sabe? E ela ficou segurando o bebê assim, como se tivesse uma manjedoura. Incrível. A esposa não sofreu nada. Ela estava com os pés em cima do painel, não sofreu nada, foi incrível. E ele ficou preso nas ferragens. E como o Mercedes é uma lata muito... A criança sobreviveu? Sobreviveu, não aconteceu nada com a criança. Nem com a criança, nem com a mãe. A sogra morreu, né? Que era a mãe da moça. Segurando a criança. E o motorista ficou preso nas ferragens. Nós demoramos, acho que 1 hora e pouco para tirar ele das ferragens. De tão dura que era aquela lata lá. E depois a gente soube que ele estava sendo bem tratado, mas estava internado ainda. As últimas informações que a gente teve, né? Mas, então essa ocorrência me marcou muito. Pela situação. Quando você chega assim, naquela cena, você vê aquela cena, sabe? Assim, aquela criança na mão da senhora... E a senhora morta, nossa, até hoje é uma ocorrência que eu me lembro muito. Acho que é uma imagem que eu imagino, mas eu que até arrepio, toda vez que eu lembro dela, eu me arrepio. Porque realmente... É fantástico, é Deus, né? Não tem outra explicação. Sabe que eu fiz até uma participação num documentário de uma jornalista, e eu sempre digo isso, que minha mãe, ela sempre falava isso pra mim. Se você fizer a diferença na vida de uma pessoa durante a sua carreira toda, já valeu a pena você ter feito o que você fez. Eu sei que a gente faz muito mais do que uma pessoa, mas assim, uma gratidão, sabe, de ter feito realmente a diferença na vida de algumas pessoas que vão depois, né, nos quartéis agradecer
acompanhar a nossa carreira, se tornam nossos amigos. É tão maravilhoso que já valeu a pena para mim. Então, assim, eu lembrar dessa ocorrência, ter aprendido com ela, sabe? Saber que eu posso contar essa história e ainda me arrepiar. Pois é. Pô, E você falou uma coisa, bom demais. que eu acho que todos nós bombeiros temos a mesma sensação, né? Muitas vezes, né? Aliás, a gente já tem ocorrência a vida inteira, mas eu ia dizer muitas não, mas não são tantas as vezes em que as pessoas fazem o que você está falando. Vão no quartel, sim, te agradecem. É uma coisa que a gente recebe que eu acho que não tem dinheiro no mundo que pague. Não tem. Né? É inexplicável, né? Mesmo porque se fosse pelo dinheiro, pois né, a gente estaria fazendo outra coisas. coisa. Mas assim, a sensação de a pessoa ir lá e falar, poxa, como você disse, fez a diferença, você me ajudou, você... assim, dá uma injeção que a gente fala, puta, escolhi o troço certo. Coronel, eu penso de uma forma assim, existe 2 sentidos na vida, né? Ou você é ou você está. Verdade. Se você é de fato, não tem como você ver alguma coisa e não se envolver, não fazer, não... Agora, se você está, você simplesmente está, passou aquele momento, acabou. Acabou. Entendeu? E eu não. Eu acho que eu sou realmente, de fato, bombeira. Porque era o que eu queria quando eu via aquele caminhão passando na minha frente. Eu falava assim, eu era motorista do comando, ele falava assim, nossa, o olho brilha. Aí eu falava assim, um dia ainda vou dirigir um desses. E, de fato, eu cheguei no bombeiro, logo em seguida fui ser motorista e... Você foi motorista de viatura pesada. Eu era motorista do AB, do tanque, do AB, do resgate e do comando de área. Você é daquele grupo das primeiras motoristas de caminhão de bombeiro. Sim, eu acho que se eu não me engano, a Serra... A Serra, eu tô lembrando dela. A Serri. Isso, a Serri, depois eu fui a próxima. Do primeiro, com certeza. Do quarto e do primeiro, na época, quarto, né? Era eu. E quando virou primeiro, também era eu, com certeza. E depois vieram a Juliana, depois vieram outras meninas, a Fabiana. Vocês foram meio abre-alas nessa história aí, né? Você teve alguma experiência de você chegar numa ocorrência pilotando o AB, você descer, alguém ficar falando, pô, mas é uma bombeira? Várias. Eu tô te falando porque eu vi isso acontecer algumas vezes. Várias. Passava, assim, logo quando eu comecei, né, dirigir em 95, eu passava assim nas ocorrências, indo pra ocorrência com a B e tal, ou mesmo com resgate. Nossa, é uma mulher dirigindo! E quando eu passava com o tanque também, era a mesma coisa. Aquele caminhãozão do bombeiro, pô, mas é uma mulher. Principalmente quando na época o motorista era fixo, né? Que era o Onésio, que era o motorista do AB, e a gente revezava com o resgate. Então uma quinzena ficava no resgate, uma quinzena no tanque. E aí, quando tava no tanque, era fatal. Passar e todo mundo olhar assim, falando, nossa, uma mulher. E quando chegava na ocorrência que tinha alguma coisa assim, meio diferente, que tinha que fazer força, né? Nossa, todo mundo vinha ajudar, porque uma mulher, vou ajudar. E aí eles iam ajudar, era infelizmente é um cavalheirismo que está acabando. Acabando, é verdade. Infelizmente. Mas era gostoso, é uma história que eu escrevi assim, muito limpa, sabe? Eu acho muito gostosa, tem muitos altos e baixos, sim, né? Mas lógico. É uma história fantástica, né, Isabel? Eu tenho certeza que você deve ter influenciado algumas pessoas, né? Ou muitas pessoas. Né? Às vezes as pessoas até nem sabem, porque, como eu te disse, você imagina aquela menina que ficou olhando você passar no caminhão e falou, poxa, eu posso ser isso daí? Certamente isso deve ter acontecido. E assim, pessoas que eu conheço, filhas de amigos, que falam, quando falam, até hoje. Eu tenho uma amiguinha que eu conheci lá, Pitiquinha, lá em Assis, que eu fui com uma amiga que também ajudou a gente demais, lá no Hospital São Paulo, que ajudava muita gente, sabe? E aí fui pra casa dela lá no interior e conheci uma menininha. Até hoje, ela não fala tia Bel, ela fala assim, a tia bombeira. Porque ela me conheceu bombeira, né? Então até hoje ela fala tia bombeira. E assim tá, até hoje. E a gente às vezes pergunta pra ela, o que você vai ser quando crescer? Você bombeira igual a tia Bel. É assim que é. Mas, Isabel, você falou de uma coisa aí que eu me esqueci também que você falou. Mas a relação que o 4º GB, depois primeiro, sempre teve muito próximo com o Hospital São Paulo, né? Muito. E você é uma das pessoas que fazia muito essa ligação. Fala um pouquinho sobre isso daí, que ajudou tanta gente, né? Eu tenho assim, eu tenho essa coisa de pedir, sabe? Eu tenho essa cara não sei se é cara de pau, se é vontade de ajudar o outro. Então, assim, toda vez que alguém precisava de alguma coisa lá do Hospital São Paulo, aí eu falava assim, fala com a Bel, que a Bel resolve. Então, eu ia lá, falava com a dona Catarina, quando era do Hospital São Paulo, né? E agora ela também já aposentou. Ou, se tinha algum problema de pressão, precisava acompanhar, diabetes, a gente falava com a Elza, que era do Hospital do Rio, hipertensão, que era também
fazia estudos maravilhosos e sempre estava cuidando da gente ali, então sempre fiz muito essa ligação. Até hoje tem gente que ainda, tem bombeiro que ainda me procura e fala assim, você não conhece mais ninguém lá? Falo, infelizmente não mais. Não, e era uma coisa que você fazia simplesmente naturalmente, ninguém pediu pra você fazer isso. Exatamente, ninguém pediu, eu fazia porque assim, a gente tinha a facilidade da comunicação, né, de pedir um apoio, explicava, e as pessoas, né, se comoviam com a nossa história e ajudavam, assim, de fato. Tenho boas ideias para fazer aqui, quem sabe a gente não faz uma parceria aí. Eu passo as parcerias aí. Boas ideias. Inclusive, eu fiz parte da campanha do aleitamento materno, né? Eu fiz. A gente fez um curso lá, a gente passava no Hospital São Paulo? Não, pelo bombeiro. Ah, não, eu lembro dessa época. Isso foi, pelo bombeiro. Isso foi em 97, mais ou menos. Por aí. E aí eu fazia parte desse grupo aí que fazia a captação do leite materno nas casas. Que eu acho que é uma perda, que hoje não tem mais nenhuma campanha dessas, né? Tudo bem que talvez não tenha, assim, diretamente a ver com o bombeiro. Mas tem a ver com uma fundação, com certeza. O bombeiro já fez ações assim maravilhosas, né? Sim. Em momentos em que, pela própria estrutura, isso era possível fazer. Eu me lembro muito desse programa aí, que era o programa... como é que chama? Tinha um nome, eu vou lembrar. Na verdade, eu me lembro, ele foi muito inspirado num programa que o Bombeiro de Brasília fazia. Eu acho que até o Bombeiro de Brasília foi pioneiro nisso e a gente, como a gente sempre foi preocupado com a parte social, ação social, a gente acabou encampando por um período. Foi bem bacana, assim. A gente passava nas casas, pegava o leitinho, levava lá para o hospital. 97, viu, Isabel? Se eu não me engano, 96, 97, por aí. Foi bom. Dos seus companheiros de quarto GB e primeiro GB, você tem algumas pessoas que você é mais próxima, foi durante a carreira. Sim, e tal. tem Fala grandes amigos. Lembra de alguns aí? Tem os amigos e os desamigos, né? Os amigos passam. Não, eu trabalhei muito tempo com o Fidel. Que era sargento, né? Ele comandava a minha prontidão. Fidel, que é líder de escoteiro, né? Líder de escoteiro. Abraço, Fidel. Inclusive, eu fui chefe de escoteiro também. E você sabe que eu tenho contar uma história triste, infelizmente triste, né? Eu estava trabalhando e de repente tocou o alarme, eu era motorista do resgate. E aí o Manzolini, que hoje é sargento, que trabalha na SCJD, ele falou assim pra mim, você já foi? Já jantou? Eu falei assim, não jantei ainda. Ele falou, então deixa que eu vou no seu lugar, fica jantando. Era umas 6h30, 7 horas da noite. A gente tava fazendo até um churrasquinho, se eu não me engano, era o Tenente Lino que tava de serviço lá, o grandão. E aí, ele foi no meu lugar. Daqui a pouco o telefone toca, era meu irmão me ligando. Aí ele falou assim, aí eu atendi, né, na telegrafia, porque a gente nem tinha celular ainda. Aí ele falou assim, tá vindo uma viatura atender uma ocorrência aqui, que a Gabi caiu. Eu queria que... tá vindo uma viatura do bombeiro, eu tô indo em casa buscar a carteirinha do convênio. Gabi era minha sobrinha, filha do meu irmão. Tinha 11 aninhos na época. E você pede para eles, se puder, levar para o Hospital Vidas, que eu tô indo em casa buscar a carteirinha do convênio. Porque senão eles vão levar para o hospital público e a gente não sabe a transferência e tal. Porque até então não sabia a gravidade. Aí eu peguei e falei assim, aonde é? Aí ele falou assim, é aqui na Estrada do Alvarenga. Estrada do Alvarenga. Na EMAI, que é escoteiro. Dentro do escoteiro, aqui no EMAI. Aí eu peguei e falei assim, nossa, que coincidência, a minha viatura que tá indo atender, era pra eu ir. Olha. Mas eu acho que Deus é tão maravilhoso, e a gente tem que se apegar mesmo a Deus. Porque em dado momento, acho que ele falou assim, sai filha e entra filho. Porque a situação não é... Não é pra você essa daí. Não é pra você, essa daí. Eu repito até hoje. Eu sou muito arrepiável, desculpa. E aí, menino, eu peguei e liguei pro sargento, pedi um viafone pro sargento pelo rádio. Falei, sargento, passa um viafone pra mim aqui. Aí ele fez o viafone. E aí ele falou assim, é sua sobrinha, né? Eu falei, é. Aí ele falou assim, Bel, a situação é a seguinte. Ela não consegue mexer as pernas. Tinha sofrido uma queda. Tinha sofrido uma queda da tirolesa. O que aconteceu? Os mais velhos tinham feito uma atividade de tirolesa, que eram sêniors, né, na época, lá, mais velhos, de 14, 15 anos.
E tinha terminado a atividade de todo mundo, tal. Os pequenos, em vez de ir tomar lanche junto com todo mundo, falou, não, vamos lá fazer? Vamos, sem a supervisão de um adulto. Ela sabia fazer tudo. Ela sabia fazer cadeirinha, ela sabia subir, ela sabia... Só que ela não deu o corte de segurança, que é... não faz a reza, né? Que a gente faz a reza, né? Exatamente. Ela não fez a reza. E a hora que ela pendurou, o nó fez zupt, escorregou e ela caiu. Caiu de 5,5 metros. E ela caiu, na hora que ela caiu, ela diz hoje, né, que ela já sentiu um formigamento e aí ela não sentiu mais nada. E a minha sobrinha ficou paraplégica por conta desse acidente. Na época quem atendeu foi o Teixeira, que também já é veterano, o Leite, que era o sargento Renato Leite, que Deus levou, né, que foi um dia antes da minha mãe, inclusive, e o Manzolini, que foi no meu lugar. Que coisa, que história. E aí ela ficou paraplégica. Nós temos casos do bombeiro, né? Mas Deus sabe tudo mesmo, viu? Sabe sim. E justamente para ele saber tudo, né? Infelizmente houve episódios de colegas nossos que foram em situações de atendimento e chegando lá se depararam com familiares, né? Tonelo foi um que o irmão saiu do quartel e se envolveu no acidente e faleceu. E ele escutou o barulho. Eu não vou falar todos aqui. Não, né? São vários, eu sei. Mas é bastante, né? Então, é bastante. Pois é, você vê. E aí você se questiona, né? Com tanta gente para atender a sua ocorrência, porque fui eu ou porque não fui eu. Exatamente. O Coronel Bertolini contou uma história emocionante aqui da vozinha dele, tá? Que a guarnição estava indo para atender e era na casa da avó, ele ouviu pelo rádio, enfim, várias histórias a gente tem. Tem uma história do Coronel Rodrigues com o irmão, e pessoas que não estão mais aqui, do Coronel Lemes com o filho, enfim, algumas que a gente vai lembrando aqui assim, mas a gente está nessa, né, Isabel? A gente está nessa. Eu, assim, né, lógico que o fato de você estar, né, pertencer a uma corporação maravilhosa como essa, abre muitas portas, né? E assim, todas as vezes que eu precisei do bombeiro, eu tive um apoio muito, sabe, rápido e eficiente. Minha mãe foi socorrida pelo resgate porque eu não tinha condições de dirigir. Eu fiquei, E aí o pessoal foi para lá, socorreu. Meu pai faleceu dentro da viatura de resgate. Que coisa, hein? Também sendo socorrido, mas eu tinha passado a noite inteira com meu pai no hospital. De repente fomos para casa, porque o médico falou, não, só volta aqui amanhã às 9 da manhã. Quando foi às 8 ele não falava mais, só virava o olhinho. Eu chamei o resgate, falei assim, o resgate vai entrar muito mais rápido no pronto-socorro do que eu. Só que não deu tempo, a hora que ele estava indo para o pronto-socorro, ele entrou em parada e não reverteu mais. Todos nós passamos, às vezes, né, por essa situação. E às vezes o lado bom, né? Porque veio aqui também o coronel, vou até lembrar uma história do coronel Wilson, ele contando, né, que a viatura, uma das primeiras vezes que o resgate correu, foi para, eu não vou lembrar o nome do oficial agora, mas um bombeiro nosso, que o pai passou mal em casa, e o resgate, que estava começando, né? Estava ali ainda nos primórdios, esteve lá, estava em parada, reanimou, socorreu e sobreviveu. Tão gratificante, né? Quando Nossa, você reanima e maravilhoso. Quantas ocorrências a gente pegou de reanimação, também teve de perdas, lógicos, mas assim, de você chegar lá e dar o seu máximo e aí ter o retorno, é tão maravilhoso, não tem preço. Tem profissão melhor que a nossa, né, Isabel? Não tem. É puro prazer, é pura alegria. Você falou já de algum conhecido, você conseguiu dentro da sua família alguém que fosse bombeiro, ou amigo, ou parente que viesse para cá? Não, dentro da minha família não. A família, por enquanto, não. Tem um sobrinho que fala que vai ser bombeiro. Ele é como se fosse um filho, né? Eu tenho um filho só, meu filho é produtor musical, nada a ver com bombeiro. Nada a ver com bombeiro. Eu achei que ele fosse, né? Porque ele foi criado dentro do quartel, ele ia comigo. Naquela época a gente levava as crianças. Imagina, a gente fazia atividades maravilhosas com crianças, né? E ele dormia lá e tirava a hora, punha minha bota. O tenente Maxwell deu uma fardinha de quando ele era sargento. E aí minha mãe apertou e fez a fardinha pra ele, tudo arrumadinho lá de sargento. Mas não teve jeito, virou produtor musical. Virou produtor musical. Eu falei, menino, segue carreira da mãe, do pai? Não quero, mãe, eu quero ser produtor musical. E hoje ele é produtor musical. Porque ele tem duas profissões. De dia ele trabalha numa
loja, ele faz propaganda e marketing na loja. E à noite ele faz gravação de produção musical. Que bacana. Isabel, a gente tá falando dos seus parceiros, né, da sua época, né? Eu lembrei de uma amiga sua, né, que formava uma duplinha ali, que ajudou muito a gente em eventos e etc e tal, né? Na época eu tô falando de você e da Cida, né? A Cida é minha parceira até hoje, né? Nós somos grandes amigas, a gente viaja muito junto, a gente, assim, é um apoio da outra até hoje, né? Acho que a gente se fortaleceu mais até do que de quando a gente parou de trabalhar do que quando a gente trabalhava. Porque quando eu trabalhava na Vila Mariana, ela era da administração. Isso. E no finzinho da carreira dela, acho que faltando uns 3 anos, mais ou menos, que ela voltou para prontidão. E aí, só que daí trabalhamos um período na mesma prontidão, depois ela foi na prontidão oposta. A Cida, sim, é das pioneiras, né? A Cida é das pioneiras. Veio do grupo As Pioneiras, eu me lembro disso. Né? E aí ela terminou a carreira dela também no operacional. Então, assim, mas depois que nós aposentamos, aí nós viramos uma dupla mesmo. A gente adora. É que agora ela trabalha no Defesa Civil, né? Ela tá na Defesa Civil. Ela tá na Defesa Civil. E eu faço só meus eventos, minhas... Vamos falar disso aí, eventos, porque eu tô falando de você, falei da Cida, né? Porque vocês foram pessoas, assim, muito importantes também. Porque eu me lembro que todas as vezes que a gente fazia entrega de medalha, solenidade... Bom, na minha época de ESB até, minha época de gabinete, vocês sempre foram muito ajudaram muito a gente. Eu fui na ESB montar um palanque para vocês. Eu lembro. Eu montei alguns palanques. Foi na passagem de comando do Coronel Duarte. Se eu não me engano, foi. Isso mesmo. Eu fiz também Ipiranga, Museu do Ipiranga, quando foi passagem festa de aniversário do GB. Eu fiz palanque lá. Essa faz tempo, hein? Fiz alguns no próprio Cambuci, fiz alguns palanques. Participava, até o ano passado eu participei bastante da festa dos veteranos e a festa junina da Vila Mariana, que é uma festa tradicional, e ela foi criada quando era eu, o Coronel, o Engel e o Rondello, né? E aí nós criamos ela e eu faço a parte hoje eu faço a parte da organização e a parte da cozinha. No dia da festa sou eu que cozinho lá. Quentão, vinho quente, creme de amendoim, caldo verde e caldo goiano. Até hoje? Até o ano passado. Esse ano eu vou passar a chave, porque eu acho que a molecada que tá aí tem que pegar esse espírito. Claro. E eles têm que correr atrás, né? Olha, tá vendo, molecada? Você que assiste o nosso podcast, isso aqui é o espírito dos veteranos raiz, porque assim, assim já 8 anos eu ainda continuo indo lá no dia da festa e chego lá cedinho e saio de lá no final e eu ajudo a organizar tudo. O ano passado foi uma boa participação mesmo. Aquela frase que a gente ouve a vida inteira, né? A gente só vê que é verdade mesmo quando aposenta, né? Que quando a gente aposenta, a gente sai da farda, mas a farda não sai da gente. É uma grande verdade, né? É verdade. Meu filho costuma falar isso pra mim. Mãe, você saiu do bombeiro, mas o bombeiro não sai de você. Como? Uma que eu moro do lado do posto Ipiranga, ali, do PB Ipiranga. Então eu tô lá quase todos os dias. Tem uma turminha. Vai andar no parque, já tá lá. Vou andar no parque, vou lá. Encontro com um, encontro com outro. Ah, que legal que você tá aqui. Pô, que bom, tal. E aí a gente acaba batendo a saudade, né, e tal. E fazer parte, assim, de participar, não com só a responsabilidade, não é isso. Mas de você estar ali, ajudando, você se sente um pouco vivo, sabe? Dentro da corporação. É bem legal, assim. Isso. Por isso que a gente estimula tanto, e você, até hoje você é uma pessoa que é uma catalisadora disso, né? E hoje a Fundação tem um papel nisso, nos encontros de veteranos, né? Estimular a participação do conviver, nem que seja por um dia, algumas horas, como de fato é o evento, mas se sentir, né, pertencente, lembrar das histórias, ouvir... E ouvir, que eu acho que é a coisa mais... Por mais que a gente trabalhe, a gente tem histórias que a gente só... fiquei sabendo de tal coisa que aconteceu, tal lá. Mas quando você ouve a própria pessoa que passou por aquela história contar, aí você fala assim, nossa, que muito... o telefone sem fio é uma coisa impressionante, né? Dentro do bombeiro, como toda empresa, né? Mas quando você ouve, e aí você fala assim, nossa, é muito mais ou muito menos do que eu tinha ouvido dizer. E aí esses encontros servem para isso, exatamente para isso, para a gente ouvir daquela pessoa, aquela história maravilhosa que tem para contar. E assim, o legado que deixou, né? Você teve no encontro do ano passado da ESB? Eu não me lembro. Não, da ESB não. Você não teve. Não, você tive aqui no primeiro GB. Né? Da ESB eu não fui, porque eu tava viajando. Que é um encontro de veteranos que já tem mais de 30 anos. Não vou falar o ano qual é, porque eu também não lembro, mas é mais de 30. Do primeiro? Do primeiro. Acho que é 37. 37, eu ia falar 36, interrompeu na pandemia.
A gente tá tão antigo, Isabel, porque quando eu cheguei no BRGB, eu ajudei a organizar o sexto ou o sétimo, né? Nossa. O tempo passa, Tá né? mais tempo que eu, tá vendo? O tempo passa. Mas todas as vezes, né, que a gente vai lá, ou qualquer unidade que muitas promovem encontro de veterano, é uma alegria, né? É uma alegria. É muito assim, você acaba não vendo nem a hora passar. Quando você vê, já acabou e tá todo mundo já alegrinho indo embora. Mas é sensacional você ter história para contar. Isabel, conta uma outra história pra gente. Quando você, no operacional, você já contou uma história muito impressionante, né, do acidente de caminhão, mas uma de incêndio que você se lembra. Você lembra de alguma que foi marcante? De incêndio? Tem várias de incêndio, mas eu lembro de uma que eu peguei ali na Avenida do Cursino, uma loja de material de autopeças, que assim também perdurou por várias horas e muita gente chegava lá, olhava para mim assim, porque eu estava operando a bomba, né? Porque aí já era motorista do AB. E aí eu lá operando a bomba, até o Jair Paca na época era da Defesa Civil, se eu não me engano. Já era aposentado. Já era aposentado da Defesa Civil. E aí ele chegou lá e ele ficou assim, ali comigo um tempão, sabe? Falando coisas e admirando, sabe? Poxa, eu não sabia que você era tão assim, operacional e que isso aqui. Falei, poxa, o senhor que me recebeu no bombeiro quando o senhor era major ainda, capitão, sei lá. Capitão, eu acho que era capitão ainda. E não lembra, né? Aí ele fala, mas a gente fica afastado, né? Se a gente tá num lugar e você em outro, e assim, a gente sabe pelo que as pessoas, né? Os nossos oficiais, né? Contam, tal, mas a gente vê mesmo, é bem legal. Então é uma ocorrência assim. Mas eu tive muita queda de aeronave. Eu atendi, eu acho que umas 5 quedas de aeronave ao longo da carreira, assim. E não só no dia que eu estava de serviço, mas aquelas que perduraram por vários dias. Tinha uma até que, se não me engano, você é da época Coronel Martinho estava numa que eu peguei, que ele era tenente, eu acho que ele era o área. Se eu não me engano, era ele que era o área, lá na Nossa Senhora do Sabará, que atingiu várias casas, tá, um avião pequeno. Foi. Eu fui nessa ocorrência. Aliás, coincidentemente, já lembramos dessa ocorrência aqui e eu levei o Coronel Jair para essa ocorrência. Então, essa ocorrência teve uma de queda que também foi também a noite toda, foi perto do aeroporto ali, um avião pequenininho que estava transportando valores. Também, eu tava eu fazia a enfermagem ali na Cruz Vermelha. Você é formado em enfermagem? Não, só fiz o técnico. O técnico. E aí eu tava na Cruz Vermelha fazendo aula. E aí, da Cruz Vermelha, nós escutamos barulho, e assim, né? E a gente olhou assim e viu aquele fogão, assim. Eu falei, gente, eu tô de serviço, eu tenho que ir embora. Porque o meu colega tava segurando pra mim enquanto eu estudava, né? Porque a gente fazia aquelas permutas, né? Sim, eu segurava pra ele de manhã e ele segurava pra mim à noite. E aí, foi incrível. Aí eu falei, não, meu colega tá lá segurando pra mim, eu tenho que ir. Eu era telegrafista do área. Imagina relacionar cheque por cheque, valor por valor. Tudo. Isso foi ali pós o aeroporto de Congonhas, você tá falando? Foi, a Cruz Vermelha é do lado. Do lado. Em frente aquele motel Queens que tem ali, bem do ladinho, bem na rua. Depois, fatalmente, do lado, no prédio da TAM, foi no aí esse foi em 17 de julho, se eu não me engano, de 2007. 17 de 7 de 2007. Isso mesmo. E aí eu tava de serviço no dia seguinte, nesse daí. E aí a gente foi acompanhar. Você pegou o primeiro da TAM também. O primeiro da TAM também, 96. 96, outubro de 96. 30, né? 30 de outubro de 96. É isso mesmo. Também tava. Prontidão azul. O comandante da sua unidade era o Coronel Leopoldo. Como eu lembro? Uma cena que eu nunca vou esquecer. O Coronel Leopoldo, na época, olha, veja, como a gente evoluiu, né? A gente não tinha SICOI na época, né? Então, assim, o Coronel Leopoldo, que era o comandante da unidade, ele ficou numa posição estratégica, né, ali coordenando a operação. Ele ficou de pé todo o tempo que durou aquela ocorrência naquele lugar ali. Um abraço, Coronel Leopoldo. Ruivinho. O Ruivinho. Cara, sensacional, maravilhoso. Sensacional. Eu lembro logo quando eu cheguei no bombeiro, eu cheguei lá, tinha acho que uns, meio recruta. E quando ele chegou, ele estava lá na frente do quarto GB, lá, né, antigo quarto GB na Vila Mariana, tem a sala do comando era no alto, assim. Aí em cima, hoje é o centro de memória. Que é o centro de memória. Aí tem aquela sacadinha, né? E aí o rancheiro, porque tinha o rancheiro fixo, que era da prontidão, falou assim, faz um bolo pra gente. Aí eu peguei e falei, faço. Fiz o bolo. Coloquei no forno, só que
é assim aquele negócio, né? Você tá fazendo negócio, você não sabe das maldades das pessoas, né? O forno assava de um lado mais do que do outro. Então o bolo saiu de um lado assim e do outro lado assim. Aí o que eu raro na época, que era muito engraçado, assim, muito sarrista, chegou pra mim, eu tava lavando uma louça lá na pia, e ele falou assim, não presta nem pra fazer bolo. Eu tava lavando um copo assim. Já mordeu a... Aí eu lavando um copo assim, e eu peguei, enchi de água assim, olhei pra cara dele, ele falou, joga. Aí eu peguei e falei assim, não vou te dar esse prazer. Peguei e joguei a água na pia. Aí ele falou assim, mijou, tá bom. Na hora que ele falou, mijou, tá bom. Tchau. Eu joguei o copo d'água na cara dele e voei pro alojamento. Ele foi lá, parecia o Flintstones. Pegou assim. Me pegou assim, só deu tempo de eu tirar a bota, mais nada. A farda foi pro lixo. Nós tínhamos uns coqueiros lá na frente do quartel. Ele me amarrou naquele coqueiro. Era graxa, óleo, tudo quanto é coisa, pó de café, farinha, ovo, tudo. Jogou, me bateu, me judiou. Você imagina fazer um troço desse hoje dia, não, sabe? Imagina, vai ser expulso. Aí e o Coronel Leopoldo tava lá em cima e assistindo, né, assim, né, ele sabia, lógico, eu tava rindo, trote, né, brincando, trote, naquela época podia tudo, né. E aí ele falou, o que ela fez, né? Aí ele falou assim, não sabe fazer bolo? Não sabe fazer bolo. Simplificou a história, né? Não sabe fazer bolo, tem que apanhar, tem que... E aí foi muito engraçado, assim, eu lembro que eu joguei minha farda fora porque não dava pra usar depois. Inaproveitável. Eu, para, que hora, chega. Que eu, para, por favor. E ele, quanto mais eu falava pra parar, mais é que ele me judiava. Mas era muito engraçado. A gente tinha muitas brincadeiras saudáveis. Claro. Imagina, a gente era pendurada no SK de ponta cabeça e apanhava de pá de remo. Mas era tudo brincadeira. Para de contar essas histórias que nós vamos nos comprometer aqui. Né? Hoje em dia essas coisas não podem mais. Tá muito chato. Hoje não pode, mas naquela época podia. E era... Mas era um tempo muito bacana, né? Eu acho que assim, dentro do contexto da época, de como a sociedade era na época, de como nós éramos naquela época, né? Era um troço, por que tá ouvindo mais novo vai falar, olha que absurdo, mas era daquele jeito, não é? Era daquele jeito. E assim, a gente era amigo, né? Pô, aliás, as maiores amizades que a gente tem na vida, a gente fez aqui. Eu posso te falar uma coisa assim, com sinceridade. Uma vez agora me fugiu o nome dele. Ele era subcomandante do 4º GB. Ele chegou no quartel, já na época de celular, sabe, assim, e aí ele falou assim, poxa vida, isso aqui tá tão triste. Porque antigamente chegava aqui, tinha um amarrado no coqueiro, o outro levando banho, né, lá de cima. Todo mundo conversando à noite no pátio. Sentava naquela escada da Vila Mariana ali, a gente ficava até 4 horas da manhã, todo mundo tirando hora junto. No fim de semana, que tava de folga, com certeza era na casa de alguém que a gente estava. Todo mundo da prontidão. Se um tava com problema, todo mundo sabia do problema do cara e a gente ia à luta para ajudar. Por isso que eu acho que muitas vezes eu ia lá para o Hospital São Paulo para pedir ajuda, por conta de ter muitos família de um, de outro precisando, e a gente então desde sempre a gente era 33 na prontidão. Quando eu saí, ficaram 8. Eu tenho uma escala guardada com 33 ou 34 nomes do Cambuci. Então, nós éramos em 33. Eram 2 sargentos, 2 cabos, o resto era tudo soldado. E aí, quando eu saí, eram 8. Aí você fala assim, e hoje, não sei, não tô 24 horas dentro do quartel, eu passo pelo quartel hoje. Ontem eu fui em Santa Mário. Tem dias que tem 3 ou 4. Você vê que a dificuldade hoje é muito maior. A gente teve uma estratégia de dividir, de pulverizar o efetivo, né? Melhoramos a capilaridade, eu acho, mas por outro lado também a gente perdeu essa questão do interpessoal. Né? Interpessoal, exatamente. Então ele falou exatamente isso pra gente, né? Ele falou assim, dá tristeza, porque antigamente a gente chegava aqui, tava todo mundo. Hoje você chega aqui no quartel, ou tá no celular, ou tá no notebook, ou tá... Pois é, se não tiver rede... Não tem mais amizade, né? Não tem aquela... Mudou muito. Isabel, aí o nosso querido Miqueias está oferecendo para você um cafezinho. Que delícia. Aqui do Bomba Café. Você já conhecia o Bomba Café? Já conhecia, já vim algumas vezes aqui.
há um tempo atrás. Fazia tempo que eu não vinha aqui, mas... Então, já que você conhece, você pode atestar. E eu quero convidar o pessoal que está assistindo a gente no podcast a conhecer o nosso Bomba Café. O café temático da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Fica aqui na rua Anita Garibaldi, número 25, bem ao lado do comando do Corpo de Bombeiros. O café temático, decoração de bombeiro, história de bombeiro, lugar que respira bombeiro. Ponto de encontro de veterano, como eu sempre falo, Isabel também é frequentadora do nosso Bomba Café. Se você não conhece, venha conhecer. Aproveita a visita, sobe no primeiro andar aqui do prédio, visita a loja da Fundabom, parceria com a SOS Sul, manda um abraço pro Bill, manda um abraço pra Shirley, que vai te atender aqui, memorabilia, camiseta, chaveiro, boné, um monte de coisa, coisas que estão aqui no nosso cenário, você vai encontrar aqui no SOS Sul, na parceiro da Fundabom. Tá feito o convite? Venham. Tá venham, bom, venham. O café tá dá bom, ótimo. Café? Excelente. Esse cafezinho do Nobre aí é maravilhoso, viu? Maravilhoso. Pô, Isabel, você tem história, hein? Algumas. Você tem bastante história. Hoje você há 9 anos aposentada, né? Quase 9, Então hoje a gente já tem assim, você, né, já tem o distanciamento de tudo que aconteceu. Você já, possivelmente já processou várias coisas, não é? Então você já, eu acho que você é uma pessoa que pode dizer assim, né? Aliás, eu sei qual é a sua resposta, mas desse distanciamento, você faria tudo de novo? Faria tudo de novo. Se eu pudesse, eu voltava hoje. Se falasse assim pra mim hoje, tem uma vaga aqui, você quer? Eu voltaria. Sem pensar 2 vezes. Me dá uma farda que eu volto hoje. Quando deu meu tempo de 30 anos de serviço, né? Não foi 30 anos de policial, mas eu tinha um tempinho fora, então eu emendei esse tempo e eu tinha um filho adolescente, né? Minha mãe tinha falecido, eu cuidava do meu pai, assim, que não inspirava os cuidados, mas eu tinha que estar ali, né? Claro. Fazendo a comidinha, cuidando da casa, ela tal. E o meu filho, que era adolescente, estudava lá no Colégio da Polícia Militar, lá na João Dias, Então, quando deu meu tempo, eu podia ir para a escola de sargento ou aposentar. Então, eu optei por aposentar por cuidar do meu pai e do meu filho mesmo, que eu acho que era a coisa importante. A mais importante para mim naquele momento. E graças a Deus, meu pai faleceu já, né, infelizmente, mas o meu filho é um bom filho. Certeza. Um menino bem estruturado, bacana. Eu acho que valeu a pena. E filho de uma bombeira que trabalhou assim, eu diria que da sua época, uma das maiores ocorrências que teve, você trabalhou nos 2 acidentes aéreos e fora outros que você trabalhou. Sim. Buraco do metrô era na sua área também. No buraco do metrô. É Pinheiros. Perdão, foi em Pinheiros, mas eu estava trabalhando, sim. Sim, porque quer dizer, você foi operacional, mulher bombeira que trabalhou nas principais ocorrências da sua época. Principais ocorrências da minha época. E assim, eu me orgulho de falar que eu só estive afastada da prontidão nos 2 períodos da minha vida, assim, que não tinha como. Gravidez, a gravidez e foi o luto da minha mãe, que eu tentei trabalhar na administração. Fui ser auxiliar do posto lá, mas não era pra mim. Tanto que algum colega falava assim, eu preciso de uma dispensa. Aí eu falava pro tenente, pode dar, eu vou pro lugar dele. Mas você não... Tenente, por que eu não posso? Eu não sou operacional? Eu não sei dirigir? Sabe? Eu não sei gadanhar? Sabe? Eu não sei comandar uma UR? Sabe? Então pronto. Por que eu não posso? Então tá, vai, dá dispensa pro cara e vem você no lugar dele. E aí aí os 3 meses que eu fiquei foi fazendo isso. Então aí ele teve um momento que ele falou assim, você tá feliz aqui? Eu falei, não. Ele falou assim, então vai ser Volta feliz. Pra prontidão, claro. Aí eu voltei pra prontidão. Tanto que eu vim de verde hoje, em homenagem a prontidão verde, lógico. Porque eu fui verde a vida toda. Fiquei 3 meses na amarela, mas voltei pra verde. Olha, Isabel, eu queria... Infelizmente a gente tem duração, né? Lógico. No podcast, mas eu sei que você tem muito mais história para contar. Então eu já quero te agradecer, né? Eu te peguei meio pelo laço lá na cerimônia do primeiro GP semana passada lá no Sesc Ipiranga. Obrigado por você ter atendido o nosso convite. Prazer foi meu. Vim aqui dividir suas histórias, contar um pouquinho do que você vivia no Corpo de Bombeiros e também para te agradecer pela pessoa que você foi no Corpo de Bombeiros, né? A memória que você deixa um pouco de você nas pessoas, né? Não só nas pessoas que você ajudou a atender, mas também nos seus colegas de profissão. Sim. Então, parabéns por isso. Venha sempre nos visitar. Com certeza. A nossa fundação, o nosso café, o nosso BombaCast. E eu deixo aqui para você fazer suas considerações finais. Eu tenho que dizer que eu fui uma mulher muito realizada profissionalmente. E como mãe e como mulher também. Mas, como eu disse lá atrás, se eu fiz a diferença na vida de uma pessoa que seja no longo da minha carreira toda,
já valeu a pena. Eu acho que não basta estar, tem que ser. E com certeza eu sou, e se tiver que voltar, eu voltarei. Então, eu só tenho a agradecer. Eu fui muito feliz, tenho grandes amigos, grandes parceiros de vida, e não mudaria nada da minha história. Eu acho que é isso que importa para mim hoje. É saber que eu fiz bem feito. Fiz com coração. Tenho certeza. Então, assim, faça tudo bem feito, com coração, que no final dá tudo certinho. Muito bom. Obrigado, Isabel. Obrigado. Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Espero que você tenha gostado. Mas antes de encerrar, quero te lembrar, muito importante, inscreva-se no nosso canal 193 BombaCast, dê o like, ative o sininho, acompanhe a programação todas as segundas e quintas-feiras. Vai também no nosso Instagram, que está todo reformulado, está todo renovado, a gente está publicando bastante coisa lá. Se você ainda não está seguindo o nosso canal do Instagram, vá também lá no Instagram. Tá feito o convite, muito obrigado e até a próxima.